Glórias ao nome do nosso Deus. Boa noite, povo de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite, no livro de Jó, no capítulo 2. Hoje nós estamos colocando uma mensagem no nosso grupo sobre a integridade. Vivemos num mundo em que muitas vezes a integridade de muitas pessoas é provada. Observem bem. Glória a Deus, né? Glórias a Deus por nós estarmos meditando nessa palavra nessa noite. Eu quero ler com você aqui no livro de Jó. O livro de Jó é um livro que tem antes dos Salmos. É um livro que faz um retrato de muito só ver o sofrimento no livro de Jó. Eu costumo dizer que o livro de Jó, para mim, é o livro da prova da nossa fé em Deus. Observe bem, a nossa fé vai ser provada. Tem um louvor que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam. Quer dizer, aí ele está falando da dificuldade. O livro de Jó, ele faz um retrato para a gente pensar que a vida cristã não é uma brincadeira. A vida cristã é um desafio e envolve todas as áreas da nossa vida. A palavra-chave hoje que eu quero passar para você é integridade. Quem é a pessoa que Deus coloca a mão no fogo? Muitos gostam de usar essa palavra desde criança, que as pessoas fazem essa brincadeira. Você colocaria a mão no fogo por esse homem, por essa mulher? Hoje vivemos num mundo de impiedade, gente ruim, gente que não presta, gente que não ama ninguém, gente que não pratica a justiça. E aqui Deus, ele vai dizer 4 atributos de uma pessoa que é íntegra. Se você quer vencer mesmo na vida, você tem que manter isso aqui, ó. Vamos ler aqui para a gente meditar. Jó capítulo 2 diz assim, ó: e vindo outro dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Satanás é o diabo, é o nosso adversário. Entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Olha lá. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele dará em troca pela sua vida. Ó, você que está chegando aqui, nós estamos lendo o capítulo de Jó, e eu coloquei uma pergunta aqui que você que é novo já deve ter ouvido falar. Você acredita que tem alguém aqui no bairro que Deus coloca a mão no fogo por ele, por ela? Viu? No meu tempo perguntava isso e todo mundo dizia assim: ninguém, viu? Ninguém é justo, aqui só mora mentiroso, aqui só mora traficante. Não já viu falar essa história? Aqui é área vermelha, né? As pessoas, elas têm um julgamento pelo que ela vive, está entendendo? As pessoas, elas fazem um julgamento das pessoas por onde elas estão. Muitas vezes elas só estão cercadas de gente mentirosa, né? Gente que engana os outros, gente que não tem palavra, gente que é desonesta, gente que se puder lhe roubar, lhe rouba. Tem amigo nosso, né? Eu me lembro que na minha caminhada de aluno, eu encontrei muitos alunos que roubavam caneta das pessoas. Tu não podia aparecer com uma caneta, um lápis bonito que as pessoas roubavam. Hoje em dia nos colégios, quando eu dou aula aí, tem gente que rouba celular, né? Não sei se já viu, se não tem um colégio. Mas as pessoas de hoje, por isso que eu estou dizendo aqui, ó, a palavra integridade é uma pessoa que é reta, que pratica caminhos retos, está entendendo? Um dia desse eu vi uma mulher que um homem rico deixou 200 mil na carteira lá na Bahia. Aconteceu isso, 200 mil reais. Ela poderia ter ficado, jogado a carteira fora, né? Mas lá tinha o nome do homem. Ela foi devolver os 200 mil para aquele homem rico, e ele ficou admirado.
todo mundo que ficou admirado, disse assim, olha, ainda existe gente honesta na Bahia, está entendendo? Quando alguém é honesto, as pessoas são elogiadas e até surpresas, está entendendo? As pessoas elas ficam surpresas, é aí que está a prova. Aqui teve um homem na Bíblia, que o nome dele é Jó, muitos só falam dele pelo problema, só que ele perdeu tudo, ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus animais, que naquele tempo a riqueza era ter camelo, era ter boi, era ter vaca, era ter ovelhas, ele tinha tudo, era o mais rico. Aí tu imagina, de um dia para a noite ele perdeu tudo, e ele perdeu a família, ficou só ele e a mulher dele, e a mulher dele parece que não acreditava muito em Deus, porque ela disse, olha Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Tem muita gente assim, que quando está na pior é que você vai ver se essa pessoa te ama, né? Essa pessoa vai querer andar contigo, essa pessoa, os melhores amigos da gente são aqueles que estão do nosso lado quando a gente está passando problema. E é isso que eu quero dizer aqui, ó. A única pessoa que está conosco todos os dias é Deus. Basta você orar. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada foi a orar para Deus. Desde 15 anos, quando eu encontrei Deus, eu descobri que a única pessoa que é meu melhor amigo é Deus. Nós temos muitos colegas de trabalho, mas amigo é aquele que quando você quer testar seus amigos, é você dizer assim, ei, estou precisando de 100 reais, daqui a uma semana eu te pago, faça isso, vê quantos vão querer lhe ajudar. Quase ninguém tem dinheiro para ajudar ninguém. A pessoa aqui, a pessoa que é íntegra, se você ajudou pessoas, né, as pessoas um dia elas vão te ajudar. Essa é a lei que existe nesse planeta aqui. Só que hoje, no meu tempo, o meu pai só comprava à vista. Ele dizia assim, que um homem, ele é conhecido pela sua palavra. Ou seja, as pessoas dizem, aquele homem ele tem dinheiro, aquele homem é honesto, aquele homem, ele, quando ele compra fiado, ele paga. Aqui teve um pastor amigo nosso que ele diz isso. O meu pai, ele tinha tanta palavra, ele passava essa imagem que ele era uma pessoa íntegra, que um dia ele mandou eu comprar numa loja lá, que ele comprava, só pagava, ele era o maior cliente, o pastor da igreja. E ele disse, meu filho, vai lá, não vou poder ir agora, mas vai lá e compra esse, e diga assim, daqui a 3 dias o pastor vem aqui pagar, porque o pastor só comprava à vista. Quando ele chegou lá, o vendedor disse, olha, está o filho do pastor querendo comprar ali um aparelho, só que o pastor não veio, ele está pedindo para pagar dentro de 3 dias. Hoje em dia quase ninguém faz isso. Aí o gerente da loja disse assim, ele é o filho do pastor, diga para ele, se ele quiser levar a loja, ele pode levar. Entendeu? Isso quer dizer que as pessoas só acreditam em gente boa. A gente conhece, você conhece quem são as pessoas boas, quem não é. É quando você prova, né? As pessoas boas são aquelas pessoas que estão dispostas a estar do nosso lado. Aqui, os 4 atributos de Jó, ele diz aqui, ó, Deus colocou a mão no fogo por Jó, porque quem perguntou foi Satanás. Satanás sabia quem era Jó. O diabo, ele sabe se nós somos de Deus ou não somos. Por isso que ele nos acusa diante de Deus. Olha aí, ó, né? Estou apontando assim para te dizer que é assim que as pessoas estão. Olha aí, olha ele, olha ela, está entendendo? Todo mundo olha para a gente e diz assim, olha para ele, eu quando eu me converti, eu era de 10 aos 15 anos, eu quebrava tudo, está entendendo? Lá na minha vida, quebrava vidro, jogava na casa, e quando meu apelido meu apelido de infância era Zeca. Aí tinha uma série aqui da Globo chamada, que tinha um tal de Zeca Diabo, quer ver? Olha lá no YouTube, Zeca Diabo. Aí uma mulher lá que era da igreja, quando eu passava, qualquer coisa que quebrava lá, jogava pedra, ela dizia, foi bem um Zeca Diabo, que eu conseguia quebrar vidro, quebrar telhado dos vizinhos, que eu não tinha o que fazer, eu jogava baladeira e quebrava lá os telhados. Às vezes era sem querer, né? Mas você joga uma bolinha dessas de gude, se ela chegar lá, ela quebra qualquer coisa, né? Aí o final da história, aquela mulher me chamava, de 10 aos 15 anos, ela me chamava de Zeca Diabo. Aí com 15 anos eu me converti. A partir de hoje eu sou da igreja, sou irmão, eu sou irmão José, não sou mais o Zeca. Aí quando eu cheguei, fui visitar a igreja dela.
Eu nunca esqueci aquela cena quando eu entrei lá na igreja dela com a Bíblia. Aí ela ficou me olhando lá de cima, aqui do púlpito da igreja. Aí alguém disse: olha, o Zeca Diabo agora ele é Zeca Pastor. Mas querendo também, nunca esqueci o rosto dela e do marido dela. Aí quer dizer, ela me abraçou e disse: e agora? Você não é mais aquele Zeca? Eu digo: não, agora eu sou o irmão José. Então quer dizer, as pessoas têm que mudar. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos mudar. Qualquer pessoa pode mudar. Eu acredito em Deus. Eu acredito que qualquer pessoa nesse mundo ele pode mudar. O ser humano de hoje, eles não acreditam. Tinha um homem que você que está estudando um dia vai descobrir a história dele. O nome dele era Nicolau Maquiavel. Não sei se você já ouviu falar. Nicolau Maquiavel, ele acredita que o ser humano ele é mau. Ele não acredita que o ser humano pode mudar. Ele acredita que toda pessoa que está na região é um enganador. Aí o homem perguntou assim: Nicolau, você acha que qual é a prova que existe um homem bom? Aí ele disse essa frase que é o que eu acredito. A única frase boa de Nicolau Maquiavel, eu coloquei até no grupo aqui. Ele diz assim: um homem que é bom, ele é bom em todas as áreas da vida dele. Ele é um bom marido, ele é um bom amigo, ele é um bom pagador, ele é uma pessoa que todo mundo gosta dele, é uma pessoa que é diferente na sociedade. Ele não defrauda, ele não dá golpe. E hoje é o que nós estamos assistindo, né? Você pergunta para um adulto: seu nome está no SPC no Serasa? Eu vou falar isso aqui. O nome no SPC no Serasa é pessoas que não podem comprar. Tem muita gente aí no Brasil, aqui em Manaus, no dia desse saiu um censo que mais da metade da população de Manaus está com o nome sujo, no SPC e no Serasa. A pessoa não tem crédito, está entendendo? Se você for preso, passar na penitenciária, for preso por um assalto, né? Deus que me livre, né? Diga isso aí. Você for preso por um crime besta, você roubou um desodorante numa loja. Por um desodorante desse aqui, um remédio, qualquer coisa que você passar na penitenciária, seu nome fica sujo, assim, carimbo em cima da sua identidade. Esse aqui já esteve no presídio. Um ladrão que sai aí, você vê que tem ladrão que usa tornozeleira aqui no bairro, né? Ontem eu andei aqui no bairro, encontrei um monte de garotos com tornozeleira. E eles acharam que eu ia discriminar ele. Aí eu disse assim: olha, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus pode te dar uma chance. Você está com essa tornozeleira. Então, se você quiser mudar, mude. Mas não volte para o presídio. Botaram a tornozeleira porque ele passou quase um ano no presídio. Está entendendo? Então, tem muita gente, quando vê alguém com tornozeleira, não quer nem conversar, quer ir embora. Então, a gente hoje julga as pessoas dessa maneira. Ah, o fulano de tal voltou do presídio. Ninguém ajuda. Eu conheço um homem que ele foi preso e quando ele saiu lá, passou 10 dias na cadeia, ninguém queria falar com ele, nem a família dele. Ele foi numa festa e ele disse para mim: olha, parece que eu estava leproso. Você entendeu? Todos os seus familiares, ninguém queria falar com ele. A pessoa que foi para uma festa, lá, todo mundo olhando para ti, ninguém quer falar contigo. Então ele disse: olha, eu me senti naquela festa como se eu fosse leproso. Eu cometi um erro bem pequenininho, mas eu fui parar por engano no presídio. Ninguém quis perguntar assim: por que você foi preso? Está entendendo? Ele foi inocentado. Mas quando uma pessoa vai para a cadeia, é assim que as pessoas julgam as pessoas. Elas dizem assim: o fulano de tal não presta. Está entendendo? Essa palavra integridade é uma pessoa que hoje em dia as pessoas estão buscando. As pessoas estão buscando no mercado de trabalho pessoas assim. Hoje ninguém quer dar emprego para quem foi do presídio. Vou falar aqui bem claro para ti que é novo aqui aprender essa palavra, quem está na internet. Hoje dificilmente alguém ajuda uma pessoa que está no presídio. Hoje eu falei com um rapaz que eu já estagiei no presídio. Passei 10 dias no presídio. Aqui em Manaus, eu acredito que 70% dos que moram no presídio são garotos de 21 anos. Garoto que não queria estudar, não houve pai e mãe. Como tu vê aqui na área, né? Ei, moleque, aí acaba se metendo naquela amizade ruim, perdendo o seu valor e por um crime banal aí acaba parando lá no presídio. Eu conheci um cara que ele chorou para mim. Vou contar essa última história aqui, ó, o testemunho do rapaz aqui do grupo de oração.
Ele chorou comigo quase 6 meses. Ele roubou, ele disse para mim, foi um molezeiro, um amigo meu era ladrão, eu fui andar com ele lá no Amazonas Shopping, e lá no Amazonas Shopping ele roubou o celular de um advogado. Correu, e eu estava junto. Já pensou, teu amigo? Você está junto com uma pessoa desonesta? E ele, aí correu com o celular do homem, aí ele disse assim, corre amigo. Aí ele correu também, ele poderia ter ficado parado, né? Por ele ter corrido junto com o amigo dele, eles foram presos. Olha lá, hoje em dia se alguém rouba um celular, não vai nem preso, não é verdade? Por ele ter roubado um celular de um advogado rico aqui de Manaus, ele passou, olha quantos tempos na cadeia, 7 meses. E ele ligou para mim lá de dentro do presídio. Ele ligou chorando que ele cometeu um erro que ele não poderia ter pego. Final da história, ele era novo, ele tinha 22 anos. E a esposa dele tinha 18 anos, já tinha um filho, viu? E tu está vendo um monte de garotos já com filho novo, né? Final da história, o casamento dele foi cancelado pela mãe da garota. Disse, não quero que você se case com esse bandido. O casamento dele foi cancelado, ele perdeu a guarda do filho, não podia mais, porque a mãe dizia assim, está vendo? Você escolheu um bandido para ser teu marido, está aí, ó. Final da história, em 7 anos, quando ele saiu de lá, ele não tinha mais casa para morar, viu? Ele não tinha mais mulher, ele não tinha mais ninguém. Ele era chamado de presidiário. Ele diz assim para mim, meu nome é sujo, missionário. E eu disse assim, olha, Deus, Ele pode te dar, isso aí tudo que passou porque você caiu no caminho do erro. Hoje a humanidade, ela diz que uma pessoa torta, ninguém conserta o que é torto, está entendendo? Só que a Bíblia diz que só quem conserta o torto é Deus. Está escrito lá em Malaquias no capítulo 2, que Deus muda o caminho do homem. Mesma coisa o profeta Isaías diz isso. Mesma coisa Isaías diz, se quiserdes em me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E o próprio Senhor Jesus disse para o homem em João capítulo 5, que ele tinha cometido um grande erro, que ele ficou tetraplégico. E Jesus, ao curá-lo, diz, ei, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E além do mais, teve aquela mulher adúltera em João capítulo 8, que tem muitas igrejas aí que quando uma pessoa erra, as pessoas expulsam da igreja, está entendendo? Tem muitas igrejas aí que a pessoa é expulsa, excluída da igreja. E Jesus disse para aquela mulher adulta, ei, ninguém te condena, nem eu também te condeno, não peques mais, vai e não peques mais, está entendendo? Jesus quer dizer, está dando a chance. O Jesus da Bíblia aqui, ó, é um Jesus que sempre dá a chance. O Deus que eu acredito é o Deus da segunda chance. Ele diz, ei, eu estou te dando uma chance. Até aquele homem que estava lá, o ladrão na cruz, tinha 2 ladrões do lado de Jesus. Um ladrão de Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Reconheceu que Jesus era o Senhor, né? E lá na cruz ele foi salvo, quebrando o paradigma de toda a religião. Porque tem muita religião que diz aí, para ser salvo tem que guardar o sábado, tem que dar dízimo, tem que fazer isso, um monte de coisa. Para ser salvo, meu amigo, você tem que ter a fé em Jesus Cristo, você tem que acreditar que Deus está com você. A pergunta que eu faço para as pessoas é assim, se você morrer agora, você vai para o céu ou vai para o inferno? Olha lá, essa pergunta que realmente eu perguntei uma vez para um homem que é pastor, e ele está vivendo no erro, e por ele estar vivendo errado, ele ficou pensando assim comigo, será que está certo? Né? Será que está certo? Aí o final da história. Então, pense bem nisso aí, ó. Segura que eu estou gravando aí, está saindo aí. Olha lá, para finalizar, eu coloquei essa pergunta para ele, porque eu achava que ele, por ser pastor, ele ia dizer que nem eu, assim, olha, eu tenho fé em Jesus Cristo, se eu morrer eu estou salvo. Ele disse que tinha dúvida, está entendendo? E esse é o problema das pessoas que tem hoje, que não estão íntegras diante de Deus, que não estão vivendo uma vida certa com Deus. Quando a pessoa está vivendo no erro, é que nem uma prova de matemática. Você já fez prova de matemática para tirar 0? Tem gente que diz, não é verdade? Eu estou muito mal, vou tirar 0. Eu nunca tirei 0. Eu não sou bom aluno em matemática, mas eu só tirava 10 e 9. Era porque eu não sou bom. Eu dizia assim, eu não sou bom, mas eu vou me qualificar. Eu passava. Eu nunca fiquei reprovado em nenhuma matéria, sabe por quê?
porque você tem que ser bom em tudo. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Nós vamos fazer a oração aqui para encerrar aqui a nossa programação da internet. Coloque a mão no seu coração aí, vamos lá, vamos fazer a oração aqui. Eu quero que você diga aí no seu coração: Senhor, me perdoa porque muitas vezes eu cometi, mas eu quero ser uma pessoa que nem Jó. Eu quero ser uma pessoa sincera, uma pessoa íntegra, uma pessoa que teme a Deus e vive na fé em Jesus Cristo e que se desvia de todo o mal. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Senhor meu Deus, eu coloco a mão no meu coração e eu estou confirmando esta prece, que toda pessoa que está colocando a mão no seu coração está com o coração triste por ter errado. Muitas pessoas realmente estão vivendo essa situação porque passaram por uma prova, passaram por uma luta, se sentem derrotadas, fracassadas. Mas hoje o Senhor está nos dando uma chance de renovo. Que o Senhor entre nesta casa, nesse lar, no coração desse homem, dessa mulher, limpa de todo pecado, de todo mal, de toda maldade. Senhor, nós queremos nos justificar na tua presença, por isso nós queremos, vem justificar, apaga nosso pecado, apaga nossas transgressões, coloca no nosso coração um coração reto, um coração sincero, que nós possamos viver na fé todos os dias da nossa vida. Que o Senhor abençoe nesse momento todos os pedidos de oração que enviaram para o nosso grupo, todas as pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs, nas centenas de pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Te pedimos uma bênção especial para todos que nós mandamos o folheto aqui no Valparaíso. Amanhã nós vamos trabalhar no evangelismo. Que o Senhor abençoe todos esses folhetos que vão ser distribuídos amanhã. Confirma a tua bênção, meu Pai. Nós vamos nos despedir de um dos outros, mas não da tua presença. Que o Senhor esteja conosco desde agora e para sempre. Eu declaro essa prece no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Fique na paz. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Que a paz esteja contigo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos aí que estão na internet. Aleluia.